Guerreiras do K-pop é um dos filmes mais quentes de 2025, mas enterrado dentro do filme, tem segredos que os criadores nunca quiseram que os fãs vissem. De histórias de amor secretas a personagens escondendo suas verdadeiras intenções, a gente vai expor tudo. Começando pelos irmãos secretos. Um dos maiores segredos que os criadores esconderam no filme é a verdade sobre a irmã gêmea secreta da Rumi. Nos storyboards originais, os criadores revelaram: a Rumi desbloqueia um flashback enorme e isso muda tudo. O pai dela não era um monstro, não era mau. Era um demônio gentil que amava de verdade a mãe da Rumi. O relacionamento deles era real e completamente proibido. E quando a Celine descobriu, não hesitou. Ela matou ele. Isso por si só já é pesado. Mas os rascunhos iniciais vão ainda mais longe, porque nessas versões, a mãe da Rumi não deu à luz só uma criança. Ela teve dois. Um deles é óbvio, mas o segundo bebê. Mesmo dia, mesmos pais, mesmo berço. Só tem uma conclusão que faz sentido. A Rumi não nasceu sozinha. Ela tinha uma irmã gêmea. Tem até um storyboard cortado mostrando os 4 juntos. A mãe da Rumi, o pai demônio, o bebê e outro bebê deitado do lado. Os criadores acabaram tirando esse flashback inteiro para manter o filme focado na história atual da Rumi. Revelar a Celine como vilã total e apresentar uma gêmea secreta teria mudado o filme completamente. Mas uma vez que você sabe disso, uma pergunta não sai da cabeça. Cadê a irmã gêmea da Rumi agora? E é aqui que fica perturbador. Quem viu os storyboards originais aponta um detalhe pequeno que a maioria das pessoas perderia. Um dos bebês tem olhos amarelos, iguais aos do pai. Isso não é coincidência. Aquele bebê não era humano. Aquele bebê era um demônio. E se a Celine não hesitou em matar o pai da Rumi por ser demônio, o que você acha que ela faria com uma criança demônio? Então aí está a virada real. E se a Celine tentou apagar a gêmea demônio e não conseguiu? E se ela sobreviveu, fugiu e ficou vivendo em segredo o tempo todo? Escondida da Rumi, escondida do mundo, esperando a verdade vir à tona. Porque se isso for verdade, essa história não acabou. Tem também a conexão entre a Mira e o Mystery Saja. À primeira vista, dá pra perder. Mas uma vez que você vê, não tem como desviar. Começa pelos brincos. O acessório mais marcante do Mystery é aquele brinco longo, em formato de presa de demônio. É parte da identidade dele. Mas se você olhar de perto, a Mira usa o mesmo brinco. Mesmo formato, mesmo estilo, mesma posição. E não, claramente não são um casal. Então isso levanta uma pergunta imediata. Por que eles compartilhariam algo tão específico? A resposta está na cor do cabelo. Em Guerreiras do K-pop, o cabelo não é só moda. É um código visual. Humanos têm cabelo preto natural. Demônios têm cabelo colorido. A gente vê isso claramente com os Saja Boys. E com a Rumi quando o lado demônio dela é revelado. Mas tem uma personagem que as pessoas ignoram. A Mira. Ela tem cabelo colorido desde criança. Sem tingir, sem explicação. Só tá lá. Esse detalhe não é acidental. É uma dica silenciosa dos criadores de que a Mira também não é totalmente humana. E quando você conecta isso ao brinco igual, uma teoria maior começa a tomar forma. A Mira não é só um demônio. Ela é irmã do Mystery. Agora volta e reavalia as lutas. A Mira ataca demônios sem hesitar. É agressiva, precisa, implacável. Exceto com o Mystery. Ela nunca ataca ele. Nenhuma vez. Nem na batalha final, quando tudo tá em jogo. Isso não é erro. Segundo fontes internas, a Mira se recusa a lutar contra o Mystery porque, em algum nível, sabe quem ele é. É o irmão dela. É o sangue dela. Tem outro momento que faz muito mais sentido quando você olha assim. Lembra quando a Zoe tá em modo fangirl total pelo pôster do Mystery? A Mira entra e arranca na hora. Na superfície, parece a atitude clássica da Mira. Fria, direta, irritada. Mas e se não fosse ciúme? E se fosse proteção? Porque a última coisa que a Mira quereria é o irmão demônio se apaixonar por uma humana e acabar com o mesmo destino trágico que o pai da Rumi. E por falar em amor, enquanto os fãs ficam obcecados com a Rumi e o Dino, a maioria perde completamente o segundo triângulo amoroso acontecendo bem na nossa frente. O da Zoe, o Mystery e o Baby. Tem aquela cena onde o Baby se apoia casualmente na cadeira da Zoe, claramente flertando. E a Zoe ri exatamente no momento em que o Mystery senta do lado dela. Isso não foi animação aleatória de fundo. Os criadores confirmaram que planejavam explorar a história romântica da Zoe com muito mais profundidade. De um lado tem o Baby, outro rapper, alto, ousado e sempre em atrito com ela. Do outro lado tem o Mystery, quieto, perigoso e claramente alguém que a Zoe sente atração, mesmo que a Mira fique bloqueando isso. No fim, tudo isso foi cortado para manter o filme focado na Rumi, mas as pistas ainda estão lá.
E quando você conecta tudo, fica claro que a Mira, o Mystery e a Zoe sempre foram pensados para fazer parte de algo muito maior. Uma história que ainda não foi contada por completo. O filme era para ir muito mais fundo em todos esses relacionamentos, especialmente o da Zoe. Os criadores disseram que simplesmente faltou tempo. Com só um filme, precisavam escolher um foco principal. E esse foco acabou sendo a Rumi. Mas não fecharam a porta completamente. Deixaram ela entreaberta de propósito. A conexão da Zoe com o Mystery e a tensão bagunçada e gostosa com o Baby foram plantadas como sementes, claramente para crescer na continuação, ou até numa série. É a forma dos criadores dizerem que a história dela ainda não terminou. Mas agora, a coisa vira de vez. Porque o próximo segredo escondido é absurdo de verdade. Segundo os storyboards originais, 2 personagens que a gente achava que eram do bem nunca foram do bem. O primeiro é o Healer Han, o velhinho gentil que ajuda a Rumi quando ela tá perdendo a voz. No roteiro original, o Healer Han não era só um curador. Era um demônio trabalhando diretamente para Guimá, escondido na vista de todo mundo. E quando você sabe disso, as pistas ficam óbvias demais. Ele nunca faz perguntas reais para Rumi. Não examina ela direito. Não parece curioso em nada. E aquela medicina especial que ele dá para curar a voz dela? É literalmente só suco de uva. Sem magia, sem ritual, só energia e açúcar. Mas a maior red flag tá bem atrás dele o tempo todo. Na parede dele tem fotos dos Sadia Boys antes de virarem demônios. Todos com cabelo preto. Humanos, vulneráveis. Essas fotos não são decoração. São troféus. Prova de que o Guimá já tinha conquistado eles, manipulado e puxado pro lado sombrio. Essa virada foi cortada para simplificar a história, mas as pistas nunca foram tiradas. E depois, tem a segunda vilã secreta. Essa muda tudo. Nos storyboards originais, os criadores planejavam um reveal tão sombrio que reescreve a infância inteira da Rumi. A mãe adotiva dela, a Celine, nunca foi pensada para ser só rígida ou super protetora. Numa cena cortada, a Rumi canta no túmulo da mãe, e o filme volta no tempo pro amor proibido entre o pai demônio e a mãe humana dela. É aí que a Celine descobre. E segundo esses storyboards, ela mata o pai demônio da Rumi com as próprias mãos. Não porque ele era violento, não porque era cruel, mas porque era um demônio. Mesmo sabendo que ele amava de verdade a mãe da Rumi. Essa única decisão dispara uma reação em cadeia que leva à morte da mãe também. Então a mulher que a Rumi cresceu chamando de família é a razão de ela não ter família nenhuma. E quando você realmente processa isso, o comportamento da Celine ao longo do filme começa a parecer muito mais sombrio. Ela é a única que sabe a verdade sobre a Rumi. E mesmo assim, força ela a esconder. Faz ela cobrir as marcas de demônio. Ensina ela a sentir vergonha. Esconde a verdade da Mira e da Zoe. Ainda empurra a Rumi para matar demônios. O próprio povo dela. A Celine diz que era tudo para proteger a Rumi. Mas vamos ser honestos. Ela estava se protegendo. Porque se a verdade viesse à tona, as pessoas iam começar a fazer perguntas. Sobre os pais da Rumi, sobre o que realmente aconteceu e sobre o papel da Celine em tudo isso. Então sim, a Celine vilã não é forçado. Sempre foi parte do plano. Conta pra gente o que você acha. A Celine foi uma protetora trágica ou a verdadeira vilã escondida na vista de todos? E agora vem a parte desconfortável. Durante a maior parte do filme, a Mira não sabe o segredo da Rumi. Tudo que ela vê é a melhor amiga desmoronando, perdendo a voz, se afastando, claramente sofrendo. E em vez de dar espaço ou ser gentil, a Mira encurrala ela, pressiona, fica na cara dela. Quase parece que a Mira se alimenta dessa tensão. Ou talvez seja ciúme. Porque a Rumi é a protagonista, a voz, o rosto da Huntrix. E a Mira tá sempre um passo atrás. Observa o posicionamento delas. Onde a Mira fica nas cenas em grupo. Tem um ressentimento silencioso ali. Como se ela tivesse cansada de ser o suporte, a sombra, o quase. E honestamente, se você sempre estivesse atrás da superestrela, você não ia sentir também? Isso talvez seja o detalhe escondido mais perturbador do filme inteiro. A ideia de que a aliada mais próxima da Rumi não tá só falhando com ela. Ela pode estar se posicionando como antagonista silenciosa. Porque quando você leva em conta o que a gente sabe agora sobre a herança meio demônio da Mira, que ela é conectada ao Mystery pelo sangue, a dinâmica toda vira. Isso não é mais só tensão de amizade. É legado. É lealdade. É um lado que ela ainda não escolheu. E é isso que faz essa história gelar. Mas isso é só a ponta do iceberg. No vídeo que tá na tela agora, a gente detalha os momentos que o filme não quer que você questione.
As cenas onde a Mira e até a Zoe hesitam, sacam armas, ou ficam frias com a Rumi quando ela tá mais vulnerável. Olha esses frames de verdade. Não são estranhos enfrentando uma ameaça. É família virando contra a sua própria enquanto ela chora, implora, desmorona. Os criadores estão claramente sinalizando que algo está profundamente errado por baixo da superfície. E fazem isso de forma silenciosa, visual e de propósito. A gente destrincha cada pista, cada olhar, cada pausa carregada no vídeo na tela. É perturbador. É intencional. E uma vez que você vê, não tem como desver. Até a próxima. Fique curioso, fique atento e fique esperto.